Nos tempos antigos, a gente sempre tinha dentro das sociedades ou dentro das culturas alguns homens e mulheres que falavam sobre o tempo. Sobre o tempo não como visão de clima ou meteorologia também, mas sobre os ciclos de tempo, sobre o que o tempo significa, que aprendizados que a gente tem correlacionados a ele e o que a gente poderia esperar ou se preparar para cada etapa e cada momento, né? Isso está muito presente em vários contos, mas não é uma informação vinda do nosso mundo das histórias, mas são informações reais. Nós vivemos na Terra muito desassociados de olhar todos os elementos do entorno e fazer desses elementos informações seguras para as nossas tomadas de decisões e até para a nossa evolução, né? Eu sou Márcia Lerina, CEO e fundadora da Human Code, uma empresa dedicada a ajudar e auxiliar pessoas nos mais diversos âmbitos a terem maior consciência do poder que nós trazemos e da qualidade com que a gente pode executar esse poder de maneira geral em cada âmbito da nossa vida, seja pessoal ou profissional. Eu gosto muito de entender os ciclos de vida e os momentos da nossa existência dentro de uma ótica de aprendizado. E eu queria falar um pouquinho desse momento que a gente vive em agosto e das tendências que a gente tem para o mês de setembro. Eu sou fã de informações que me deem esclarecimento e me tragam uma visão que eu chamo assim antecipada, né? Não de previsão, mas antecipada das tendências, porque isso me facilita a entender a disponibilidade que existe no momento coletivo e com isso o meu trabalho individual ele fica mais inteligente, mais equilibrado, né? Porque eu não vou procurar criar expectativas ou fazer planejamentos em cima de coisas que não têm possibilidade de acontecer. A gente transita por um momento de muito desafio, isso não é novidade para ninguém, e esses desafios não são de curto prazo, são desafios mais longos, e é bom, assim, se a gente nem quiser trabalhar com uma visão de prevenção, mas de entender momento a momento, bom entender o agora, né? E esse agora, falando do mês de agosto, ele é um mês muito intenso, externa e internamente dentro das pessoas, externo nos cenários que falam do coletivo, que falam dos fluxos de desenvolvimento das cidades, dos estados, dos países, das decisões, das movimentações que ocorrem no mundo no cotidiano. Intenso no sentido de que há uma intensidade de energia. Sempre que esse conceito se apresenta dentro de estudos como o nosso, a gente imagina a força de um vulcão, né? Tem excesso de fogo. E esse excesso de um dos elementos da Terra, ele faz com que a gente tenha atitudes de precipitação, a gente tenha os toques de ansiedade muito alto, processos de impulsionamento que às vezes a gente se arrepende, né? Então, o mês de agosto, ele é considerado um mês intenso, mas um mês de impasses. Impasses no sentido de que as coisas ainda não estão necessariamente claras ou entendidas para que a gente faça um avanço com tamanha intensidade como o mês se apresenta. Então, veja bem, por um lado você tem um campo de força, mas por outro lado você tem uma falta de clareza na ação. O que acontece com isso é que há uma tendência natural nossa de gerar uma expectativa muito alta de que as coisas tenham um fluxo de desenvolvimento, talvez voltado a um ritmo que a gente reconhece, talvez entendendo um ritmo ou normal ou até de certa forma rápido. E isso não vai acontecer no mês de agosto, porque o mês de agosto ele dá a impressão de que existe o campo de força, mas de verdade ele não tem uma direção. Então, muitos momentos desse mês você vai ver coisas que estavam muito bem organizadas se desmontarem rapidamente, você tem que fazer um enorme exercício de paciência e tolerância, seja dentro das relações, seja dentro de acontecimentos que você esperava, seja dentro de serviços que você comprou, né? Então eu aconselho fortemente
a compreender que a melhor ação do mês de agosto é se organizar, mas no uso do seu poder, na forma com que você aplica a sua força em qualquer que seja a sua intenção. Então, saber se controlar, não se deixar levar por um processo mais exteriorizado, que a gente chama de ego, não criar expectativas altas de ter retornos de coisas importantes que dependem do teu sucesso, considerar aí um quanto de atraso ou mesmo de impasse, né? E numa providência que eu considero acautelada e que talvez prudente, está muito atento de não marcar coisas que exijam um grande campo de sucesso dentro de um ambiente que está mais para um estado de alerta, né, do que para um momento de bonança e de bons inícios ou processos saudáveis, né? Com relação a setembro, a gente já tem um campo de frequência com uma tendência completamente diferente. Já é um campo também intenso, mas com uma possibilidade de impulsionar ações que realmente se manifestem e consigam fazer transformações. Só que essas ações, elas têm muitos aspectos limitadores ainda. É como se o contexto para que a gente pudesse resolver coisas ou pudesse avançar, ele ainda fosse de lidar com coisas mais básicas, com coisas que ainda falam das nossas rotinas, com talvez âmbitos de temáticas e aprendizados que se relacionam muito mais com processos que ainda estão se dissolvendo. Então a gente não está em momento de iniciar nada nem de resolver nada no sentido do novo. A gente ainda está resolvendo tudo que faz parte da nossa existência, ainda numa transição do ontem para o hoje, né? Eu recomendo fortemente aos meus clientes que fiquem muito atentos a ficar focado no presente, nisso que a gente chama do olhar do agora, né? Nós sabemos que o futuro emerge disso, temos consciência, executamos isso cotidianamente no nosso exercício de meditação e de atenção. Mas esse é um exercício difícil e é um exercício que exige treino e ele é de longa continuidade. Então não tenha pressa, por maior que seja o momento de decisão que você vive ou pelos desafios que podem se apresentar ou pelas coisas boas que você queira fazer. Esse é um momento de ritmo de prudência, de ritmo de atenção, né, a um período ainda desafiante e que nos chama ainda para um processo ainda de muito crescimento e muito aprendizado. Às vezes, quando eu pesquiso determinados aspectos do desenvolvimento mais coletivo e vou olhando para os núcleos individuais que eu atendo, as estruturas que eu dou suporte, eu fico pensando quanto a gente ainda está dentro de um sistema de desafio, né? Desafio para a nossa alma, que são os temas mais interiores, mas desafio também o que essa alma vai conseguir se integrar, sabe? Com os nossos campos mais físicos, mais corporais, né? Com a nossa mente mais cheia de experiências que vivemos até agora e o quanto a gente vai conseguir amalgamar, modelar um novo aspecto de desenvolvimento. Eu acho que todos nós tivemos uma oportunidade muito profunda de fazer uma ruptura e uma quebra com os padrões de ação, mas eu vejo ainda uma falta de consciência ou uma falta de clareza com relação a como de fato a gente vai se colocar em andamento, né? Nessa nova etapa que surge quando a gente começa a se mobilizar diante de novas realidades que vão se apresentando dia após dia. E algumas vezes eu vejo que essa dúvida vem da total falta de clareza das perspectivas futuras, dos sonhos, das intenções, e outras vezes isso vem que os sonhos são claros, as intenções são claras, mas as pessoas não sabem como criar esses caminhos até lá. Então aí eu dou outra dica. Esse é o momento de buscar mais recursos, esse é o momento de buscar mais informações. Não é por coincidência que a tecnologia se acentuou tanto e está trazendo tantos benefícios de forma gratuita para muitas pessoas. Fica atenta nas ofertas que existem, porque uma fórmula de você estar mais ancorado em decisões mais seguras e talvez mais estruturadas nesse momento é se recursando de melhores informações.
E você pode me dizer, Márcia, tem muita informação por aí, qual é que eu escolho? E eu vou dizer para você, em primeiro lugar, fica ligado no agora, no teu coração. Sente a afinidade que você tem com as pessoas que você está ouvindo e com as ideias que elas propõem. E se você tiver afinidade, investiga um pouco mais. Quem é esses grupos, quem é essa empresa, quem são essas pessoas, quanto tempo eles estão oferecendo isso, que experiência eles passaram, para que você também não fique acreditando em informações que têm pouca consistência, né? Pouca base ou pouca construção. Eu desejo que você faça uma bela caminhada no mês de agosto e setembro com muita calma, com muito cuidado pessoal, com uma abertura bem grande a continuar se buscando e se recursando de informações que são necessárias a todos nós, porque o território por onde a gente está transitando não é desconhecido para mim, é desconhecido para você e para quase todos os seres humanos.